Declara aberta a 8ª reunião da CPI do crime organizado da 3ª sessão legislativa ordinária da 50ª. Havendo número regimental, declara aberta a 8ª reunião da CPI do crime organizado da 3ª sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. A presente reunião destina a oitiva do governador e senador de Santa Catarina, meu querido senador Jorginho Melo, e do secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, o senhor Flávio Rogério Pereira Graff. Ressalto que o convite foi feito a fim de se obter a colaboração dos depoentes a partir da experiência dos cargos que atualmente ocupam nos termos da aprovação do requerimento 1, de autoria do nosso relator, senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 7ª reunião realizada em 16 de 12 de 2025. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Eu queria aqui fazer um registro e um depoimento simples, porque eu costumo falar que esse reforço positivo, para mim, é sempre bom fazer. Às vezes a gente, na política, recebe tanta crítica, julgamentos, apontamentos, sofre hostilização, sempre, seja de um lado do espectro de um partido político ou outro. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu quero aqui fazer um depoimento da minha admiração enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto senador, da minha alegria de ter partilhado muitos momentos aqui nesse Senado Federal com o senador Jorginho Melo, uma pessoa que eu respeito, eu admiro, eu considero, porque tem coisas na política que transcende aqui o espaço institucional. Eu acho que é isso que falta mais, eu acho que efetivamente nas pessoas exercendo a empatia, se colocando na dor do outro e tendo um olhar mais humanizador, sabendo que divergências políticas se tem em qualquer lugar, mas a boa prática da política é você convergir com os diferentes e construir pontes e não separar e não erguer muros, e é isso que eu tento fazer humildemente aqui nessa casa no Senado Federal, às vezes não agradando, é óbvio, como é peculiar, às vezes desagradando ou sendo pré-julgado, às vezes levando até por ataques pessoais, como já sofri inúmeras vezes eu, meus filhos, mas eu tenho a plena convicção de que o meu relacionamento aqui com o senador Jorginho Melo, hoje governador do estado de Santa Catarina, sempre foi da melhor forma possível. E, mais uma vez, muito obrigado por estar vindo a essa casa de Vossa Excelência, e muito obrigado por ter atendido esse convite. E Vossa Excelência, assim como o seu secretário e o apoio que for necessário, terão aqui um tempo que eu já disponibilizo para fazer a sua exposição de 20 minutos para ambos, e aí vocês podem fazer, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro do meu agradecimento à participação de Vossa Excelência. Com a palavra, o governador ou o secretário, quem... Muito bem. Muito bom dia. Cumprimentar os senadores Fabiano, o senador Alessandro, o senador Mourão, dizer da minha satisfação estar aqui no Senado da República. Primeiro, quero agradecer as suas palavras, dizer que sempre tive por Vossa Excelência respeito, admiração pela qualificação do trabalho, pelas pautas e a forma de atuação. Então, o Senado da República me deu bons amigos e levo daqui impressões de grandes estadistas que ajudam o Brasil na moderação, na revisão, né? E o Senado tem se prestado muito a esse papel, porque tem figura como vocês. E Vossa Excelência, de forma especial, a gente teve aprovações de matérias importantes, mas sempre um respeito mútuo, indo até onde era possível, ajudando a construir e sempre o resultado dá o melhor que a gente pode oferecer à sociedade. Então, eu me sinto muito feliz, passei 4 anos importantes da minha vida, aprendendo muito com Vossas Excelências e contribuindo para que a gente possa, com mais preparo, ajudar e preparar a sociedade de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua citação
e quero devolver da mesma forma, da alegria, da forma prestigiosa que eu estou aqui para prestar informações sobre o nosso querido estado de Santa Catarina. E reitero o convite a Vossas Excelências, nosso estado está lá à disposição, vão para lá, nem que seja não só pelo verão, mas também a gente recebe de braços abertos, porque os senhores são um expoente da política brasileira e nós precisamos valorizar isso. Eu quero, sobre segurança pública, eu quero apresentar aqui o delegado-geral da Polícia Civil, comandante da nossa briosa Polícia Militar, o secretário adjunto de Segurança. A Vânia é a secretária de Articulação Nacional aqui em Brasília, né? Essa jovem senhora é secretária de Justiça e Reintegração Social. E o coronel Graff é o secretário de Segurança Pública. Então, eles estão todos me acompanhando para que, se alguma coisa eu não souber informar, eles estão aqui para nos ajudar, porque a gente quer contribuir da melhor forma, da forma possível que os senhores entendam. Eu sei do acúmulo de trabalho, eu sei que os senhores têm que cabecear e fazer gol, eu sei como é que funciona aqui no Senado, a gente tem que correr de um lado para o outro, o preparo físico fica bom. Então, eu quero iniciar dizendo de que nosso estado de Santa Catarina é um estado que tem 1% do território nacional, mas é um estado que se diferencia de todos os outros estados pela forma de empreendedorismo que nós temos lá. Lá, alemães, italianos, caboclos, pretos, negros, a nossa convivência formou uma etnia imbatível. A gente tem muito orgulho da mistura de raças que a gente tem lá, muito orgulho. Tenho muito orgulho em ser um estado que mais recebeu imigrantes do Brasil. Nós recebemos lá 500 mil pessoas nesses últimos tempos, que a gente acolhe, pessoas que foram em busca de felicidade, em busca do emprego, em busca de uma vida melhor. Então, a gente recebe de braços abertos, procura dar carinho, procura dar assistência, procura dar tudo aquilo que é possível, segurança, educação, saúde, enfim. Então, a gente tem muito orgulho do estado que a gente reside, pequeno, como já disse, mas um estado que é um gigante naquilo que representa para a economia do Brasil. A nossa segurança pública, as forças policiais de Santa Catarina, elas trabalham religiosamente juntas. Lá não tem, porque a Polícia Civil vai para um canto, a Polícia Militar para outro, a Polícia Científica para outro. A nossa Polícia Científica, só para vocês terem uma ideia, ela tem autonomia, ela não está embaixo de ninguém. Até porque eu considero que a polícia científica, a nossa PCI, ela dá à justiça, ela dá às outras áreas uma condição ímpar de uma sentença, de realmente apontar o criminoso. Perícias bem feitas, independentes, com equipamentos. Nós temos equipamentos de última geração para quebrar senha de telefone, aqueles telefones que, porque não é possível, porque não dá, porque tudo lá para nós dá, porque a gente está preparadíssimo. E a Polícia Científica, ela atua, muita gente, quando confunde o antigo IGP, alguns estados ainda preservam, que cuida só de mortos. Não, a nossa cuida de vida, 99% é vida, carteira de identidade nacional, laudos, perícias para desvendar crimes. Lá, a gente resolve os crimes o dobro do que o Brasil resolve. Nós resolvemos 85% de todos os casos. O Brasil resolve 40%. Então, é porque a Polícia Científica também, junto com as outras forças, consegue fazer esse trabalho profissional. A Polícia Militar, a Polícia Civil, eu sempre digo a eles, todo mundo está querendo fazer a mesma coisa. Então, vamos trocar
experiência, ideia e força para fazer melhor. Então, hoje nós temos um número de pessoas encarceradas de 30.300. Nós estamos construindo agora, aumentando o número de presídios. Temos 35% de todos os apenados que trabalham. A gente faz diversas atividades dentro do presídio. Eu chego ao extremo, nós fazemos vestido de noiva, lá no presídio de Chapecó, mas vestido de alta qualidade. Tem um dos apenados que vai sair agora, que ele desenha roupas de mulheres, e ele foi feito um vestido que foi vendido por R$40 mil, todo de pérola, e ele está sendo contratado por uma grande empresa para fazer os figurinos. Então está terminando a pena dele. Então a gente faz colchões, a gente faz sofá, a gente faz camisa, a gente faz diversos assuntos de telefonia. A Intelbras, para falar o nome da empresa, até porque eles permitem, a gente faz para eles São Pedro de Alcântara, os nossos presidiários. E eles nos deram uma informação de que os produtos feitos, montados dentro dos nossos presídios, o cliente não reclama, porque está bem encaixado, está bem feito. Os que eles fazem na empresa, de vez em quando dá no transporte, na venda, um cabo não está bem conectado e gera uma reclamação, devolve, tem que dar outro. Tal. Os nossos não, é perfeito. Isso para nós, a gente credencia aos presos a qualificação deles, o zelo. Então eles ganham um salário mínimo, cada dia trabalhado é um dia remido, 50% vai para a família do dinheiro, os outros 50% fica para o custeio, e os outros 25% fica para custeio e 25% vai para uma poupança, um fundo que eles, quando saem nominalmente, eles levam aquele dinheiro. Então, tem sido um sucesso absoluto. Nós estamos fazendo agora 9 mil vagas para ter mais conforto, para receber. Nós temos uma penitenciária na capital que já está muito antiga, tinha uns containers que eu fui lá, a gente desmanchou tudo, para que a gente quer fazer uma cidade da cultura ali, nós vamos transferir esses presos para outras penitenciárias com construção e possibilidade de trabalho. Nós temos uma única prisão máxima, né, de segurança máxima, que é São Cristóvão do Sul. São Cristóvão do Sul, no Planalto Serrano, onde tem atividade de laboral também muito grande. Nós temos 42 presos em segurança máxima, temos capacidade para 200 presos, né, nesse local. Então, a nossa polícia militar é uma das polícias mais bem avaliadas do Brasil e pela qualificação, todos eles têm curso superior. A gente vai ao encontro dos anseios deles. Esse último ano foi uma das categorias que mais teve aumento salarial, foi as nossas polícias. A gente faz com que eles tenham conforto para trabalhar, cuida do fardamento. Na data do aniversário, a gente está dando agora um fardamento para o policial, porque ele não precisa comprar. A gente faz com que a gente aumentou vale alimentação, ele come onde ele quiser, a gente dá o dinheiro, em vez de pagar o restaurante, a gente dá o dinheiro na conta dele. Fardamento de verão, agora a gente distribuiu, mais fino, mais confortável, para que ele possa atuar de forma tranquila. Enfim, viaturas, a inteligência da polícia é muito forte. Câmaras de leituras faciais a gente está instalando em todo o estado de Santa Catarina. Por exemplo, só para os senhores terem uma ideia, a Oktoberfest é uma das maiores festas do sul do Brasil. Passou por lá 700 mil pessoas. Foi furtado meia dúzia de celular.
em 2 horas os celulares estavam na mão dos seus verdadeiros donos. A gente, antes de começar a festa, a gente convidou alguns que estavam de mãozinha dada com a namorada ou com a esposa, dizia: o senhor tem um probleminha com a justiça, o senhor não vai para a festa. O senhor vai ter que deixar a festa para outra hora. Enfim, então a gente tem muito... A qualificação da nossa polícia é muito boa, muito boa, muito boa. E a integração. Então, eles estão sempre trocando informação. O Coronel Graff é o secretário de Segurança Pública e tem os comandos das polícias, todas elas, da Polícia Científica, só não está aqui a nossa Andresa, porque vai ser mamãe, então a gente está poupando ela um pouquinho. Mas está aqui a nossa Dani, que é de carreira, todos eles são de carreira. Não tem nenhum que não seja de carreira. Todos eles, todos eles. Então, eu tenho muito orgulho em ter um colegiado, um time de gente comprometida, de gente que sabe o que está fazendo. A gente tem, pela inteligência da polícia, nós conseguimos hoje colaborar com os Estados amigos de todos os 27. A nossa polícia tem condições de informar, a inteligência da polícia informa: o secretário, um secretário liga para o outro, dia tal está sendo preparado, que eles pegam em conversas, vai ter um episódio aí. Vai ter um ataque a uma escola, vai ter um sequestro, antes de acontecer. Então, por isso que a gente tem muito prazer em poder falar de que o nosso estado é o estado mais seguro do Brasil, e por isso tudo. A gente gasta 12% do orçamento, né? Do orçamento, eu quero um cafezinho com 2 gotinhas, se puder. A gente gasta 12% do orçamento do Estado com a nossa segurança. E isso tem dado um resultado. A gente tem feito, então, a prevenção, que a gente previne o crime com a inteligência da polícia, a polícia entra em qualquer rua, qualquer beco, não tem essa história de não entra aqui, não entra ali. Em algumas comunidades mais não tão privilegiadas financeiramente, mas que é na grande Florianópolis, né, em algumas cidades maiores, mas se não, Santa Catarina é composto de pequenas cidades, cidades que têm uma atividade econômica muito centrada na agricultura, os grandes centros, Joinville é metal mecânico e por aí afora. Então é um estado com a economia muito diversificada e a nossa polícia tem conseguido atuar. Então a gente atua na prevenção, no combate e no controle. A prevenção dando escola integral para que no contraturno, para que o menino e a menina não fiquem à disposição do tráfego. Então, eles têm ocupação da escola, né? Nós somos o estado que tem o menor número de analfabetos, né, do Brasil, 1% da população. Então, a prevenção é dando ao jovem formação, escola, contraturno, ensino técnico, na fase da vida que está fervendo as emoções dele, qualificação profissional para ele arrumar emprego. E depois nós temos o único estado do Brasil que tem universidade gratuita, que é um programa transformador, que eu implantei no nosso governo agora. A gente paga a universidade, quem não consegue passar na federal ou na estadual, a gente paga a universidade e por carência, não é por cor, não é por nada, é por carência. E a gente paga a universidade 100%, e depois de formado, ele trabalha 4 horas por semana durante 2 anos para devolver parte do que o Estado investiu na vida dele. Se ele for médico, vai para dentro do hospital público fazer política pública. Se for engenheiro, vai para a estrada. E se for professor, vai para a sala de aula. Enfim, então, é um programa transformador. Hoje nós temos 57 mil alunos cursando, 4 mil já dando a contrapartida. Então, é uma transformação. Então, a gente pega lá do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico,
tem muita empresa, a gente faz cursos vocacionados conforme a região, e depois a cereja do bolo, que é a Universidade Gratuita, que é um programa que eu tenho muito apreço, porque eu fiz 2 universidades dando muito cheque predatado. E eu sei o que é isso. Muitas vezes você não faz a faculdade, o curso superior que o pai, com a mãe, com o tio, com o vô queria, por falta de condições financeiras. Então, aí é o braço do Estado. O Estado ajuda para que você devolva parte disso em trabalho com o suor do teu rosto. Isso tem dado uma transformação ainda melhor para Santa Catarina. Então, no combate a gente tem índices muito importantes no combate à criminalidade, no controle das comunidades. Controle. A gente atua firmemente. A gente tem lá, claro que tem, nós temos presos do PCC, tem do PGC, tem do Comando Vermelho, tem do Bala na Cara, que veio lá do Rio Grande do Sul, tem os Manos também, que veio do Rio Grande do Sul, e temos a Central do Sul. Então, só do PCC nós temos 1.900 presos lá, né? Do PGC tem 6.000, do Comando Vermelho 76, os que se declararam que tem, né? Então, como já disse, nós gastamos 14%, né, da receita líquida, 12% do orçamento. Não falta recurso para viatura, equipamentos, armas modernas, né? E o número de apreensão de armas tem sido a polícia tem sido muito implacável. Armas do tráfico, armas ilegais, armas do crime, né? Eu sempre digo que armas que confrontam os policiais não são armas legais, são armas do crime, né? Que a gente tem aprendido. Então, eu fico à disposição dos senhores para prestar alguma informação, né? A gente tem, como já disse, prevenção, combate e controle. A gente tem domínio de todas essas áreas, se preparando com quadro qualificado, com trabalho laboral para recuperar de verdade o apenado, né? Tratando, claro, está preso, mas com condições de onde ele vai trabalhar, onde ele vai dormir, onde ele vai comer. Enfim, a gente sempre zela muito por isso. Então, é por isso que o nosso estado é muito procurado em épocas de verão agora, porque o pessoal gosta de ir para lá, porque sabe que a nossa polícia tem, agora na estação verão, a gente coloca os policiais nas praias que falam 5 idiomas. E eles têm na própria farda, assim, a bandeirinha do país que eles falam. Então, a pessoa olha para o policial e ele já vê que é americano, é argentino. Ele já sabe que pode ir conversar, que ele sabe falar a língua dele para poder dar informação, prestar informação. Então, eu fico à disposição, fico muito honrado em ter sido convidado. Acho que a segurança pública no Brasil, a gente precisa, e os senhores vão prestar um grande papel para o Brasil na produção de um relatório conciso, focado, né? Se fala muito em construção de PEC, mais uma PEC, mais isso, mais aquilo. Eu acho que a gente tem excesso de PEC, excesso de leis. O governo federal precisa verdadeiramente apoiar os estados com recursos, e fazer o que é da obrigação do governo federal, não criar mais dificuldades. Eu me manifestei sobre essa PEC porque o governo federal precisa cuidar das fronteiras, que cuida muito mal, com todo o respeito, dos aeroportos, dos portos. Tem que cuidar. A arma não vem do céu, droga não vem do céu, vem por água, vem por aeroportos, vem por fronteiras, né? Então, essas ações precisam ser feitas dando condições que cada polícia tem a sua característica. Então, apoia, pode supervisionar resultados sem problema nenhum. Agora, eu sempre fui contrário à centralização de muita coisa, porque você engessa.
Quanto mais você libera, mais funciona. Assim a gente faz lá nas nossas secretarias. O secretário tem autonomia para trabalhar, a gente gerencia, mas ele tem que gerenciar. Então, senhores senadores, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição qualquer informação que a gente possa prestar para contribuir com esse trabalho que eu repito, os senhores vão ter a oportunidade de poder escrever para o Brasil como é que se cuida de segurança, como é que controla, como é que protege, como é que melhora, como é que previne, né? Que todos nós, o tema político do ano que vem, eu não tenho dúvida, um dos temas principais vai ser segurança pública. As pessoas estão assustadas, do mais abastado ao mais simples, ao mais modesto. Não dormem, pensam o seu filho indo para a escola, como é que vai, como é que não vai, enfim. Então, os senhores vão contribuir com um relatório, eu não tenho dúvida, que vai esclarecer muita coisa e vai ajudar o governo federal e os governos estaduais a fazer com mais eficácia a prevenção e melhorar a segurança pública. Obrigado, governador Jorginho Melo. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela forma serena, tranquila, pela lucidez e pela exposição, porque eu costumo falar que contra fatos não há argumentos. Quando você expõe efetivamente o trabalho que se presta, isso, o principal destinatário é a população. Quero fazer aqui também um registro da minha admiração e respeito por todas as forças de segurança pública. A Polícia Militar com trabalho de prevenção, a Polícia Civil com trabalho de Polícia Judiciária, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, enfim, a Polícia Técnica Científica. Eu tenho orgulho de falar que eu fui delegado por 27 anos, assim como o relator foi delegado. Então, e muito me orgulho estar aqui hoje como presidente dessa comissão, mas eu não me deixo contaminar, com todo respeito, quem me conhece sabe disso, por qualquer espectro partidário e ideológico. Eu tenho projetos aqui, eu sou autor do projeto que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei, porque eu trabalhei com isso diretamente. Não é razoável que um adolescente fique 3 anos, no máximo, internado, ele pode praticar qualquer ato infracional. Eu fui radicalmente contra a saidinha. Não tem como. Você tem inúmeros benefícios dentro da lei de execução penal e dentro do Código Penal. Então, antes de senador, independente do partido, eu tenho uma responsabilidade, uma honestidade intelectual com função e da onde eu venho, com muito orgulho, porque, infelizmente, no Brasil, lamentavelmente, as pessoas criminalizam a polícia, como se a polícia fosse vilã na história. Eu sempre falo, uma ocasião, governador, eu dei uma entrevista, não sei se foi Estadão, Folha de São Paulo, e eu falei assim, olha, o policial ele tem que ser visto como garantidor de direitos. Ele não é violador de direitos. Quem tem desvio de função, que seja responsabilizado. Daí a importância das corregedorias serem contundentes, firmes, fortes e atuantes, expulsa quem tem que ser expulsado, prenda quem tem que ser preso, doa quem doer, porque a lei tem que ser igual para todo mundo. Então eu quero aqui fazer esse registro, muito me orgulha eu ter sido relator da Lei Geral da Polícia Civil, da Lei Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Por quê? Porque eram instituições que estavam ligadas, com todo respeito, ao AI-5. Talvez não tenha sido a melhor lei, mas o ótimo é inimigo do bom. Então, parabéns pela sensibilidade, porque falar em segurança pública é falar em dignidade. E dignidade passa por dignidade salarial, por condições de trabalho, por uma saúde mental adequada, para que ele possa dar uma prestação de serviço àquelas pessoas que, infelizmente, desviam a prática criminosa, porque é isso que a gente tem que caminhar. Então, parabéns pela exposição do senhor. Mais uma vez, para mim é uma alegria recebê-lo. E transfiro a palavra ao relator para que ele faça as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Governador Jorginho Melo, nosso amigo. Reiterar o pedido de desculpas pelo atraso do início dos trabalhos. A gente aqui é sempre muito rigoroso, o presidente é muito rigoroso, mas a gente abusou da amizade. A gente convidado e acabamos atrasando um pouco por conta da CCJ. Eu peço desculpas. E feliz também por ver que o senhor não perdeu o jeito. O senhor continua um excelente orador, o senhor respondeu antecipadamente a imensa maioria das perguntas e não foi por acaso que a gente pediu para Santa Catarina ser o primeiro estado a ser trazido aqui. É porque vocês efetivamente, com grande consistência, têm excelentes resultados na segurança pública. Eu tenho 24 anos de segurança pública, Fabiano 27,
e naturalmente acompanhei, estudei, dirigi a Polícia Civil do meu estado, a gente conhece a forma de atuação de Santa Catarina e o senhor antecipou uma série de coisas. Investimento pesado, investimento em tecnologia, valorização do homem, o cuidado com o preso, não só no tocante ao isolamento desse preso, mas a ressocialização desse preso, porque senão você fica numa roda permanente que o Estado não suporta. Então, restam poucos questionamentos para se colocar. E são questionamentos muito mais técnicos, porque ficou claro que em Santa Catarina você tem a vontade política de fazer e o Estado providenciou as condições para fazer. E as polícias com condições adequadas, o Fabiano foi muito bem na sua fala, as polícias com condições adequadas atendem o resultado. O policial não sai de casa para matar bandido, não para matar ninguém. O policial sai de casa para evitar o crime. As circunstâncias, às vezes, obrigam confrontos. Pode acontecer em qualquer estado, no meu Sergipe ou em Santa Catarina. Se o confronto acontecer, é evidente que a nossa vontade é que permaneça vivo e incólume o policial, e não o bandido que resolveu confrontar. Mas esse nunca é o objetivo, então parabéns para vocês. No tocante a essa parte da custódia, Jorginho e sua equipe, como se dá a separação dos faccionados? Acho que a secretária talvez tenha essa informação com mais clareza, porque vocês recebem, de fato, não só as facções nacionais, mas também regionais, que são muito violentas ali, especialmente vindo do Rio Grande do Sul. Como é que vocês fazem essa distribuição? Esses presos são segmentados por facção, como acontece, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro? Vocês colocam todos em conjunto? Como é que é feito isso e como é que vocês tratam o isolamento das lideranças das facções criminosas? Senador, eu posso permitir a nossa secretária poder dar essa informação? Eu sei como é que funciona, mas eu gostaria de prestigiar, até porque ela veio junto conosco, e é uma mulher porreta, uma mulher que comanda aquele presídio, que é um zelo no capricho, no silêncio, na disciplina, na valorização, no respeito às pessoas humanas. Então, eu gostaria que ela pudesse dar essa informação a Vossa Excelência. Um bom dia a todos. A gente faz a separação das facções, até por questão de segurança. Então, a gente realiza a porta de entrada, que é aquela qualificação no momento da entrada dos presos, e ali a gente já faz toda a identificação. Quando não identificado na porta de entrada, a gente tem uma inteligência muito atuante. Essa inteligência ela já atua em conjunto com as demais forças e, identificado, a gente faz essa separação por galerias, não por unidades prisionais, mas em galerias dentro da própria unidade prisional. Aproveitando a secretária, a adesão dos custodiados à oportunidade de trabalho, a senhora tem esse percentual? Sim, hoje nós temos cerca de 35% dos presos trabalhando, mais de 10 mil ou 11 mil presos trabalhando. Todos os internos, eles querem trabalhar, são poucos os que não querem trabalhar, mas a gente faz uma seleção. Nós temos a comissão técnica de classificação, onde é realizado um filtro de qual interno pode trabalhar. Obviamente, nem todo interno vai ser colocado para trabalhar. É realizado também toda uma análise das questões de segurança da unidade prisional, questão de quantidade da pena, o perfil do preso, se ele é faccionado, a gente não coloca as lideranças para trabalhar, por questão para não fortalecer a organização criminosa. Então, aqueles que são consideradas lideranças das organizações não vão ter acesso, e isso é também uma forma de estratégia de segurança e de combate ao crime organizado, mas a gente oportuniza aqueles internos que querem trabalhar a possibilidade de sair desse vínculo com a organização e ter uma qualificação e o trabalho dentro da unidade prisional. Nós entendemos que o trabalho ele é estratégia de segurança e é, sim, a melhor forma de combate ao crime organizado, porque a gente sabe que a maioria daqueles que cometem crime, eles cometem em busca da questão financeira. Então, a partir do momento que nós, dentro das unidades prisionais, qualificamos esses presos e oportunizamos que, quando eles saiam, eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, isso é uma forma de combate ao crime organizado. Muito bom, parabéns. Governador, com relação à integração com as forças federais, Santa Catarina tem um ponto de atenção que são Itajaí e Navegantes, né? Por conta do escoamento de drogas, alguma coisa de ingresso de armas, mas principalmente escoamento de drogas. Como é que está esse ritmo de integração e o que o senhor acha que a gente pode fazer para incrementar isso, para melhorar esse trabalho de combate ali ao uso dos portos?
Eu entendo que a nossa integração, a gente sempre teve a orientação que eu sempre passei, e eu próprio pratico isso, a gente sempre leva em conta o que o governo federal, qual a sua competência, o que ele pode nos ajudar e o que nós podemos ajudar também. Por exemplo, nós temos 6 portos, é o único estado do Brasil que tem esse número de portos, agora vamos ter mais 2, vamos ter 8 portos. E a gente sempre pergunta para que o governo federal possa, através daquele programa que tem o FICO, aquele programa nacional, a gente participa com todas as outras polícias, outras forças de segurança, para ter esse controle de portos. A gente sabe que os portos hoje em dia são um grande canal de transporte de droga, a gente sabe disso. Então, a nossa participação junto ao governo federal, através desse programa, esse FICO, que é uma integração das forças nacionais com as forças estaduais, lá funciona bem, e a gente sempre está atuando. Me parece que a Polícia Rodoviária Federal deixou de participar desse programa, né? Que isso não sabemos por quê, mas nós participamos e queremos que ele seja fortalecido para trocar informações e se ajudar mutuamente, e o objetivo é evitar o crime. Perfeito. Com relação ainda nessa integração nacional, o senhor já antecipou a sua opinião pela desnecessidade da PEC da segurança, pelo menos na forma como ela está ventilada. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais isso. E a questão do acesso a recursos federais, como é que se dá isso? Talvez nosso secretário possa informar se esse acesso às verbas do Fundo Nacional de Segurança, ele vem melhorando, ele continua muito burocrático. O que a gente tem aí para destravar esse gargalo que a gente sabe que existe entre essa relação? Muito bem. Eu só quero reafirmar que o FICA, esse programa, a gente presta muito, a gente valoriza ele muito. E as nossas forças de segurança têm conversado, têm atuado para que a gente não entendeu, como já disse, porque a saída da Polícia Rodoviária Federal nos ajudava muito nas estradas, para droga, para fiscalização. Esse é um questionamento que nós estamos fazendo, mas nós estamos tentando superar e se desdobrar para que isso não seja um ponto falho. Mas eu quero pedir ao nosso secretário de Segurança, o Coronel Graff, que ele possa detalhar para Vossa Excelência sobre a pergunta, sobre os recursos, sobre os fundos nacionais, ele possa dar todas as informações. Senador Alessandro, senador Mourão, em seus nomes cumprimento todos os integrantes do Senado Federal, cumprimento também o nosso governador, secretária Daniele, e em seus nomes também os secretários aqui presentes, em especial o Coronel Simval, que é o nosso secretário adjunto, está de aniversário hoje, estão ganhando esse presente diferenciado na sua vida. Bom, antes apenas de falar dos recursos, se me permitir, nós temos uma estratégia bastante ousada, diria eu, para o enfrentamento às organizações criminosas no estado de Santa Catarina. E nós atuamos fortemente, como disse o nosso governador, e quiçá todos os estados tivessem um governador que dedica o olhar diferenciado para a segurança pública, como o governador Jorginho Melo ele o tem. E já expressou aqui a valorização que ele confere aos integrantes da segurança pública como um todo, a preocupação para que nós tenhamos os melhores equipamentos, os mais modernos, a fim de que nós possamos bem desempenhar as nossas atividades e, evidentemente, a valorização para com a saúde e a família do integrante da segurança pública também, permitindo que ele possa se dedicar diuturnamente às suas atividades. E nós agimos com uma integração operacional bastante acentuada. Prova está que acompanha o governador, o delegado-geral, o delegado Ulisses, nosso comandante-geral, o coronel Emerson Fernandes, para que nós possamos trazer as melhores informações a fim de contribuir para o cenário nacional. A Polícia Penal
o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica, que também fazem parte, nós nos reunimos constantemente e conversamos sobre a situação da segurança pública a fim de buscarmos estar um passo adiantado sempre. Usamos a inteligência também como um eixo central para monitoramento, sobretudo a identificação dessas lideranças, os operadores, financiadores, e nós temos uma ferramenta, se eu posso assim dizer, lá no Estado, que nós chamamos de Granfacrim, que é um grupo de acompanhamento e monitoramento de facções criminosas, dos quais o qual é composto pelas forças de segurança vinculadas à SSP, pela Polícia Penal, por integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, por órgãos federais como a ABIN, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as Forças Armadas. Tudo isso no sentido de reunir as informações na área de inteligência e poder trabalhá-las para transformar isto em ação firme nas ruas. Nós também temos, através da Polícia Civil, uma delegacia especializada de combate à lavagem de dinheiro e também a DRACO, de repressão ao crime organizado, que só ao longo deste ano, o delegado pode nos corrigir, mas, salvo engano, já desbancou, digamos assim, do crime organizado mais de 50 milhões de reais. Então, isso tudo contribui para o enfraquecimento das organizações criminosas, atuando nesse ataque financeiro, nesse ataque patrimonial. Além do controle e monitoramento do sistema prisional, como bem disse a secretária Daniele, e também temos algo diferencial em relação ao Brasil, senhores, que é o emprego estratégico de tecnologias. Nós temos um sistema integrado de segurança pública, onde ele reúne os bancos de dados de todas as nossas forças de segurança, junto com a Polícia Penal, a Sejuri, e também ele viabiliza o acesso muito prático, muito rápido do policial que está na ponta para consultar determinada situação. E sem contar que outros bancos de dados que existem ali também à disposição do policial, disponíveis nesse CISP. Apenas para trazer um exemplo para os senhores. Certa feita, nós estávamos pesquisando um cidadão de uma outra unidade federativa e, ao contactar com aquela unidade federativa, eles precisaram acessar 6 bancos de dados, 6 sistemas e uma planilha para nos dar as informações. Ao passo que em Santa Catarina, se nós digitarmos o CPF, o nome da pessoa, do cidadão, nós já temos todas as informações necessárias ali à disposição dos policiais. E da própria viatura. Ele não precisa ir por uma unidade para poder consultar. Ele tem acesso no próprio celular. Pois bem. Quanto à questão das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o governador nos chama para administrar a Secretaria da Segurança Pública, ele traz algumas recomendações, porque Santa Catarina ocupava um degrau que não combinava com os números que ela apresenta. Ela era a penúltima colocada em execução do Fundo Nacional de Segurança Pública transferido para o nosso fundo estadual. Houve ali uma série de mexidas, de recomendações, de conversas. Nós temos hoje lá um coronel da Polícia Militar, um delegado da Polícia Civil e um coronel do Corpo de Bombeiros Militares que nos auxiliam nesse sentido, e nós passamos desta vexatória, diria eu, penúltima posição para aquele que mais executou recursos públicos no ano passado. Então, isso foi até um case, a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, através de seminário que ela fez, chamou-nos para nós darmos esse depoimento, e lá sim foi demonstrado como nós devemos estar fazendo, buscando fazer exatamente essa execução para que esses recursos se transformem em armamento, em viaturas, em equipamentos de proteção individual, ou seja, de todos os tópicos que ele vem para atender, ele ser entregue efetivamente aos integrantes da segurança pública. Só, colega, pedir para acionar o microfone por conta do registro.
Só para fazer uma consideração, nós apresentamos para o governador Jorginho o que foi bloqueado, sequestrado e apreendido de patrimônio de criminosos desde 2023, quando ele assumiu o governo. Quando o governador Jorginho assumiu o governo, ele pediu que nós tivéssemos um foco não só na prisão do criminoso, mas na quebra da organização criminosa. Quebrar a organização criminosa implica em tirar o patrimônio dela. Porque quando nós temos um CEO de uma empresa e ele sai, outro CEO vai assumir o lugar e aquela empresa continua. Então nós fortalecemos a Delegacia de Lavagem de Dinheiro da DEIC, que é a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, e criamos mais 3 delegacias de lavagem de dinheiro em Santa Catarina. Uma em Joinville, uma em Florianópolis e outra em Blumenau, nas cidades com mais de 300 mil habitantes, e elas são criadas depois nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Para você ter uma ideia, no primeiro ano, nós conseguimos fazer o sequestro, o bloqueio de 1,1 bilhão de reais de criminosos. Em 2024, mais 1,1 bilhão. E no ano de 2025, em razão da melhoria da expertise, foram 2,2 bilhões de reais que foram sequestrados em imóveis, veículos, barcos e patrimônio de criminosos, o que totaliza aí 4,5 bilhões de reais em valores bloqueados ou sequestrados pela Polícia Civil de Santa Catarina. Da minha parte aqui, senador Mourão, nosso presidente aqui, e Jorginho, a gente fala Jorginho pelo costume, governador Jorginho, reiterar os parabéns ao Estado de Santa Catarina, ao povo de Santa Catarina, ao trabalho da sua equipe sob seu comando. É uma demonstração daquilo que a gente bate aqui já há algum tempo. O Brasil não precisa tanto de mudança de lei, o Brasil precisa de gestão séria. Ouvir os técnicos, ouvir os profissionais, porque essa diferença na ponta, quem faz é o profissional que está lá. Não vai ser o governador nem o senador aqui. Então, parabéns a vocês, obrigado pela colaboração. Ao longo do processo da CPI, a gente novamente vai voltar a acionar a sua equipe pedindo mais dados, porque ao final, quando a gente refinar essa parte do mapa das organizações criminosas no Brasil, a gente vai passar também, né, pelos colegas das polícias judiciárias. E devolver a palavra aqui ao nosso presidente para as considerações. Bom, o nosso relator foi, como sempre, né, extremamente preciso e conciso nas perguntas. As respostas do governador já abrangeram aquilo que seriam minhas perguntas para o amigo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa audiência. Alessandro, vou passar a palavra ao secretário de Segurança Pública, o coronel Flávio Greff. Estamos caminhando para o final. Tá. O senhor tem 20 minutos. Né? Deixa eu voltar aqui. 20 minutos, recomeça. Sim, senhor. Na verdade, senadores, os números que existem em Santa Catarina, eles tornam o nosso estado um estado pujante, um estado trabalhador, como bem disse o governador. Tem uma série de iniciativas que o governador ele adota para que nós possamos estar num constante desenvolvimento. E ações vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e não subordinadas, porque quando o governador assume, ele adota uma metodologia, um formato onde ele confere autonomia plena a cada uma das instituições, seja na área de pessoal, na área de orçamento, financeiro, operação, enfim, elas estão apenas vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria de Segurança Pública incumbe os ditames das políticas públicas de segurança. A conversa também com a União, com o governo federal e, sobretudo, e eu acho que é um dos grandes motes que nós temos lá e talvez seja um dos ingredientes dessa receita, a integração. E isso facilita a partir do bom comandamento do coronel Emerson Fernandes, do delegado-geral Ulisses, enfim, de todos os integrantes das forças de segurança. Outrora houve já histórias de algum tipo de conflito, mas hoje os conflitos são altamente éticos, profissionais, no sentido de estar viabilizando o melhor serviço à população. Feito isto, nós acabamos tendo a plena consciência de que vivemos num país onde temos uma grande dificuldade quando fala-se em segurança pública. Existe um instituto com sede na Austrália que faz a mensuração
da violência em diversos países, são 163 países, e eles classificam através de 23 quesitos esses países, esses locais, quanto à violência. Evidentemente que os mais seguros são aqueles países nórdicos, ali, Islândia, Suécia, enfim. Os mais inseguros, a Ucrânia e a Rússia, todos nós podemos imaginar o porquê. E o Brasil, ele ocupa a 130ª posição, à frente apenas na América do Sul, da Venezuela e da Colômbia. E nós, em Santa Catarina, nós entendemos que nós vivemos numa espécie de uma ilha ante o que é a realidade do país. Mas nós temos os nossos problemas também. Temos essas questões de crime organizado, temos as questões da violência, do feminicídio, e aí a gente trabalha uma série de frentes para que nós possamos estar minimizando isso ao máximo possível. E um dos programas que o governador nos determina a fazer, exatamente vislumbrando a diminuição dos números de feminicídio, é um plano estadual de combate à violência contra as mulheres. O governador lançou isto agora no mês de agosto último, é um plano decenal. São ações que serão incorporadas e implantadas até ao longo do ano 2035, onde traz bastante com relevância a questão da prevenção e da educação para que todos tenham ciência desse mal que nos aflige, o atendimento e proteção àquelas mulheres que por acaso não tenham sido vítimas, né, e também a responsabilização e reeducação dos agressores, tendo outros dois eixos, mas é mais na área de monitoramento e governança. Nós estamos fazendo uma campanha muito forte só para ajudar senador Mourão e senador Alessandro, com um trabalho com os homens, porque os homens são os causadores, a mulher é a vítima. Então nós estamos fazendo um trabalho maciço. A vice-governadora é delegada de polícia, aposentada. Ela está coordenando, junto com a Secretaria de Assistência Social, com a Educação, com as Forças de Segurança, campanhas maciças para dizer para o homem, se liga, cara, é você que é o problema. Você que tem que aprender a respeitar a mulher. A mulher só quer respeito, não quer mais absolutamente nada. Então, tem dado um resultado esse programa, porque nos preocupa, e preocupa o Brasil todo pelo número, pelo crescente número de feminicídio, que eu falo por Santa Catarina, não combina com Santa Catarina esse tipo de crime lá. Então, a gente tem investido muito na conscientização dos homens. Ante toda essa consciência que nós queremos despertar nas pessoas, a fim de aproveitar a fala do senador presidente, a ideia é nós darmos a devida dignidade às mulheres, às pessoas de modo geral que residem no nosso estado. Bom, nós temos inúmeras pesquisas que mostram essa sequência de bons resultados em Santa Catarina. O ranking de competitividade dos estados, por exemplo, nos coloca como primeiro em segurança pública, segurança patrimonial, capital humano. Temos as cidades mais seguras do Brasil, segundo o anuário deste ano, Santa Catarina sendo o estado mais seguro, como os senhores bem sabem, Florianópolis, a capital mais segura do país, 3 cidades, que é Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão, também figurando entre as mais seguras do nosso país. Nós temos um índice de homicídios bem abaixo da média nacional. Nós temos 9 a cada 100 mil habitantes. Então, a gente sempre fala em homicídios e muitas pessoas, talvez quem esteja assistindo acabe não compreendendo, mas esse é o padrão que a ONU utiliza pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da ONU, a fim de que nós possamos, através desses índices, saber onde nós temos melhores condições de desenvolvimento, onde temos mais segurança, ou seja, a taxa de 10 por 100 mil habitantes, ela já insinua problemas de ordem de segurança, crimes, tráficos e assim por diante, crime organizado. Nós temos também inúmeros outros números que eu poderia aqui citar, todos eles diminuindo em relação a roubo de banco, furto de celulares, enfim. E aí
nós nos deparamos com os nossos números que nós mesmos geramos lá no Estado e vemos que nós estamos caminhando adequadamente. Os homicídios, nós temos uma redução de mais de 20%, 23%. Nós tivemos uma quebra da série histórica dos últimos 18 anos nos meses de junho, julho, agosto, setembro, os menores números, e outubro também foi o segundo menor número dessa série histórica. Os feminicídios, propriamente dito, também reduzindo. Quanto aos homicídios, convém citar que Santa Catarina tem 295 cidades. 68% não registraram um homicídio sequer. Isso equivale a dizer a cerca de 200 cidades sem ter alguém que tenha sido vítima de algum tipo de assassinato. Então, os números eles são todos positivos para nós e nós acreditamos que nós conseguiremos estar numa condição privilegiada, diferenciada quanto à segurança pública. E aí eu gostaria apenas de finalizar ratificando aqui uma situação que é o olhar diferenciado que o governador tem para com a segurança pública, e isso certamente contribui também para que nós tenhamos esses índices. Não bastasse nós estarmos nessa condição privilegiada, como eu disse, e todos nós sabemos que mais difícil do que chegar ao topo é manter-se. O governador acaba tivemos na semana passada aprovada na Assembleia Legislativa uma reestruturação da Secretaria de Segurança Pública, a fim de que nós tenhamos melhores e mais condições de bem desempenhar a nossa atividade, viabilizando que os verdadeiros heróis, que são aqueles que não usam fantasias e sem farda, uniformes, eles possam estar prestando as suas atividades à população. E eu afirmo em caixa alta e negrito, senhores senadores, que em Santa Catarina a população confia plenamente nas forças de segurança. Em qualquer rincão, em qualquer local, no breu, abandonado, se um cidadão encontrar um agente que representa o Estado, seja ele da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros ou da própria Polícia Penal, eu tenho certeza que ele vai se dirigir até esse cidadão, até esse agente de segurança para bem encaminhar aquilo que ele pretende. Então, agradeço a atenção de todos os senhores, esperamos que Santa Catarina possa efetivamente contribuir e que nós tenhamos aí uma legislação, um novo divisor de águas a partir desse trabalho que os senhores estão fazendo para a segurança pública de modo geral. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pelas palavras, eu não tenho questionamentos, presidente. Obrigado. Consulta o vice-presidente, senador Hamilton Mourão, se deseja fazer seus questionamentos. Eu tenho aqui duas perguntas, presidente. E aí são perguntas mais técnicas e eu reservei aí para o Coronel Greff, viu, Jorginho? Coronel, como é que o senhor avalia a questão da permeabilidade da fronteira na região de Barracão e Dionísio Cerqueira e as informações ou informes de que a facção PCC e movimentos terroristas como Hezbollah lá operam? A nossa diretoria de inteligência e estatística da SSP, ela trabalha frequentemente e agora nós tivemos, o governador ele inaugurou em parceria com o governo federal recentemente, lá em Dionísio Cerqueira, um centro integrado de comando e controle. Lá nós estamos operando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. O governador ele participou de uma missão internacional na Argentina e conversou também com policiais para termos representantes ali e também, não só ali, mas como em toda a faixa litoral, porque nós recebemos muitos argentinos. Aliás, nós temos, até complementando uma informação anterior, nós temos 19 mil imigrantes que foram para Santa Catarina, todos eles registrados, esses 19 mil, com
carteiras de trabalho, trabalhando sobretudo na cidade de Joinville, Chapecó e em Florianópolis, grande maioria deles venezuelanos, temos haitianos, temos um bom percentual de também imigrantes argentinos. E nós acompanhamos atentamente, por intermédio das agências de inteligência, com auxílio da Polícia Militar, Agência Central de Inteligência, e também da Agência de Inteligência da Polícia Civil, a fim de que nós sempre possamos ter essas informações e reprimir aquilo que nós conseguirmos, porém, entendemos, reforçando aquilo que o governador citou anteriormente, nós pactuamos dessa opinião, nós precisamos ter reforçado as instituições federais para que elas efetivamente possam cumprir com a sua função constitucional, permitindo que nós possamos estar atuando de modo geral na prevenção e como polícia judiciária também. Apenas, senador Mourão, só para um questionamento, uma solução de forma procedimental, neste ato, essa presidência designa Vossa Excelência como relator ad hoc, apenas para a comissão não ficar sem relator, apenas nesse sentido. Pode continuar a inquirição. Obrigado, presidente. Então, só complementando aqui, coronel Gruff, o senhor não confirma que o PCC opera nessa fronteira? Não, nós temos ali a operação, sim, de vários grupos de organizações criminosas, vários não, grupos de organizações criminosas, porém nós acompanhamos e monitoramos no sentido de agir sempre que nós tivermos essa condição e a segurança dos nossos agentes. Obrigado, coronel. E outra pergunta em relação à principal facção do Estado, o PGC, que nível o senhor considera de articulação nacional e internacional ela possui? O primeiro grupo catarinense, assim chamado PGC, ele surge numa penitenciária da Grande Florianópolis. Qual é o nome dele mesmo? São Pedro de Alcântara. E ele surge inicialmente para propósitos de proteção do preso, da família, disciplina, exatamente porque à época nós tínhamos algumas dissidências e aí, com o passar do tempo, ele se aproxima do primeiro comando da capital, PCC, porém mais para alianças, digamos assim, e afasta-se e hoje ele está vinculado ao Comando Vermelho. É o principal grupo, organização criminosa que nós temos em Santa Catarina, de maior número. A secretária Daniela tem, através da sua equipe, os registros dos faccionados que estão nas penitenciárias e nós acompanhamos isso sempre com muita atenção através do nosso GRANFACRIM, como eu disse antes, o Grupo de Acompanhamento e Monitoramento de Facções Criminosas, onde todas as instituições que estão envolvidas com a segurança pública de modo geral acabam adotando e complementando-se nessas informações para melhor atuação. Para complementar, senador, se Vossa Excelência permite, nós temos 6 mil do PGC que estão nos nossos presídios, que se declararam do PGC. Do PCC, 1.900, do Comando Vermelho, 76, Bala na Cara, 26, os Manos, 140. Então, o PGC sem sombra de dúvida, o que tem maior, porque é de origem lá catarinense. Obrigado, governador. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do governador, de toda a sua equipe, secretário, representante da Polícia Militar, comandante, delegado-geral da Polícia Civil. Estendo meu abraço carinhoso e sucesso na gestação da colega que está lá na frente da Polícia Técnica e Científica. Quero falar para o senhor mais uma vez que eu o considero como amigo, porque acho que às vezes a gente se deixa levar muita coisa na vida da gente, né? Se deixa contaminar por status, cargos, funções, mas o que me move estar na política é o seguinte: o que eu efetivamente posso fazer para transformar a vida das pessoas? E isso não tem partido, isso não tem nada, é uma questão de civilidade. Então, eu acho que o que me move está na política. Eu sempre relutei, eu criminalizava a política. Fiquei 52 anos criminalizando a política.
Eu fui delegado de polícia, o senhor sabe disso, com muito orgulho, e professor de Direito Penal e Processo Penal. As pessoas, quando me abordavam para entrar na política, falavam, não, isso não é para mim, só tem... Eu já usava um adjetivo. Até que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, um pastor negro que dizia que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. E a política precisa de pessoas boas, pessoas efetivamente que tenham um bom coração, que tenham boa fé, que tenha honestidade intelectual e que tenha a capacidade de entender que nós vivemos num Brasil muito desigual e que essa mazela da segurança pública, o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. E nós temos que lutar para que, efetivamente, os jovens não sejam cooptados pelo tráfico ou pelas organizações criminosas. Nós temos que implementar a escola de tempo integral, nós temos que ter saneamento básico, iluminação pública, saúde pública de qualidade. São vários fatores que permeiam a redução da criminalidade. Agora, quando a pessoa efetivamente opta por praticar crimes, ela tem que ter o grau de reprovabilidade de acordo com a lesividade que ela tenha praticado. Então, por isso que eu defendo que, efetivamente, há casos, nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu não posso fazer aqui, e eu faço aqui, eu fiz um enfrentamento aqui, senador Jorginho, que o senhor sabe, o senhor ficou aqui nessa casa por 4 anos, nessa casa aqui que muitos já foram governadores, foi projeto de minha autoria que eu aprovei aqui nessa casa para transformar a corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra o tributário, contra o sistema financeiro, como crimes hediondos. Porque quando um governador, quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. E aí eu fiz um desafio, fiz isso ao ministro da Justiça aqui. Eu falei, qual é o percentual da população carcerária que está cumprindo presa hoje no Brasil, crimes contra o tributário, contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão? Você não tem. As cadeias estão lotadas, infelizmente, com recorte socioeconômico e racista de pobres pretos e semi-alfabetizados. Então, isso tem que ser dado uma resposta. E é isso que me faz estar nessa comissão, é isso que me faz estar no Senado Federal e na política. Agora, essa comissão também ela tem que ser propositiva. Ela não pode ficar aqui dando palanque, palco, de acordo com o partido político. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila com relação a isso, e tanto o relator. Mas a gente tem que jogar a luz e falar o que nós podemos dar de prestação para a população brasileira, de norte a sul do país, para que tenha garantido aquela premissa constitucional expressa no artigo 144, que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E que, infelizmente, a população se vê em estado de vulnerabilidade. Ela não se sente segura andando com o celular, ela não se sente segura de estar andando com relógio, ou de sair à rua, muitas vezes, porque, infelizmente, o Estado não está presente ali para dar efetividade àquela garantia constitucional. E que isso não é favor, é uma determinação. Porque quando você pega o artigo 6º da Constituição Federal, está lá. São direitos sociais, direito de educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência. A letra da lei não pode estar letra morta, mas essa lei tem que ganhar vida, vez e voz para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva e mais plural. Desculpa o desabafo, mas que eu espero um dia, se Deus me der vida e saúde, e a população do Espírito Santo assim permitir, de eu ter orgulho de falar, olha, vivemos num Brasil em que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Esse dia ainda não chegou, porque infelizmente no Brasil, uns são mais iguais que outros. Infelizmente, no Brasil, ainda se julga ou se tenta desqualificar uma pessoa pela orientação sexual, pelo gênero ou pela cor da pele. Infelizmente, no Brasil, ainda quando um político é condenado por corrupção, concede-se a ele prisão domiciliar. Quando os pobres pretos estão morrendo dentro do sistema prisional e não é concedido prisão domiciliar. Eu acho um assinte com a população quando você vê um político condenado a 300 anos de cadeia e tomando champanhe na sua cobertura. Olha, enquanto que os pobres aí... E aí eu fico assim, estarrecido, tá, senador? Quando eu vejo aqui essa casa aumentando a pena para furto de cabo de energia. Isso aí é o Estado criminalizando a pobreza. Aumenta a pena da receptação, transforma em crime hediondo os crimes de corrupção, como eu fiz, aí sim nós vamos dar a reprovabilidade. Aumentando a pena de estelionato para 19 anos. Olha, a pena do homicídio é de 6 a 20. Então a gente tem que dar
um tratamento de acordo com o grau de reprovabilidade. Então, eu fico aqui, o meu comprometimento enquanto presidente dessa comissão parlamentar de inquérito de crime organizado, para que ela seja, ao final, propositiva. Temos que alterar a lei, temos que cobrar do Executivo a integração, uma integração participativa de que ninguém vai ser melhor do que ninguém, as vaidades que a gente tem que se blindar para que a gente possa prestar um serviço à população que efetivamente mais precisa. Então, parabéns pela postura como político, como ser humano, como senador que foi e hoje como governador de um grande estado, do estado brasileiro, que é o estado de Santa Catarina, a quem eu quero aqui estender um abraço carinhoso e fraternal e muito obrigado por terem vindo e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Senhor presidente, conceda a palavra ao governador. Senhor presidente, só para antes do termo, eu quero também cumprimentar todos os senhores senadores, agradecer a minha equipe que está aqui conosco, todas as forças de segurança, e ficar à disposição da comissão. Quando os senhores precisarem de uma informação, eles estarão lá completamente à disposição para colaborar, para ajudar a construir o melhor documento, que eles têm experiências do dia a dia. Os senhores podem chamar, a gente faz questão que eles venham aqui, se for o caso, se os senhores quiserem ir lá conhecer, visitar, eu recebo com o maior prazer. Não tenha dúvida, para que a gente possa, que os senhores possam produzir um documento que sirva para a gente aparar a aresta, para a gente centralizar, para a gente integrar, para a gente fazer de forma mais limpa a legislação, que a gente possa enxergar a punição mais clara do que subterfúgio, de que ali tem benefício daquilo, e no final sobra para os menos afortunados. Então, eu quero me colocar mais uma vez à disposição, agradecer, dizer da honra de Santa Catarina estar aqui para contribuir com o Brasil. A segurança precisa melhorar em todo o Brasil como um todo. A gente precisa se ajudar. E Santa Catarina é um elo dessa corrente que é forte, a gente zela por ele, a gente dá manutenção a ele e quer ser útil. Essa comissão parlamentar de inquérito, dirigida por Vossa Excelência, que tem demonstrado em todos os momentos, o tempo que lhe conheci, o tempo que convivemos aqui, o zelo pela verdade, pela justiça, pela coerência, e isso faz parte, isso é o essencial na vida de cada um de nós. Por isso, Santa Catarina fica à disposição em todas as áreas da segurança pública para contribuir com essa comissão. Muito obrigado, governador. Quero mais uma vez pedir desculpas por ter encerrado antes de te conceder a palavra, talvez impelido pela emoção de revê-lo, colega, e querer dar um abraço fraternal. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.